Olá, querido. Boa noite. Você é muito bem-vindo a esse tempo de culto a Deus, a essa oportunidade de servi-lo e adorá-lo com seu coração. Eu entendo que nós estamos precisando de Deus e compreender cada dia mais que Deus tem nos dado escolhas e opções e nos convidado a uma decisão. Sabe de uma coisa, querido? Nosso mundo tem uma certa dificuldade em decidir, mas a Bíblia nos mostra que decisão é necessária. Se você observar uma passagem bíblica de Reis, onde Elias estava no meio de pessoas que não sabiam a que Deus servir, o Deus Criador, o Deus Baal. Um dia estavam servindo o Criador, no outro Baal, vivendo estilos de vidas incoerentes. Elias chega para o povo e diz: até quando vocês vão ficar mancando entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, serve. Se Baal é Deus, serve. Escolhe, é preciso decidir. Mas não dá para viver andando de um lado para outro, como quem não sabe onde quer chegar. Querido, na vida nós precisamos escolher quem é nosso Deus e Salvador. E em outras áreas da vida, também tomar decisões. O que não pode é viver desorientado entre dois caminhos. Esse é um erro. A gente ouve por aí pessoas dizendo que quem não sabe onde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Vive desorientado, andando por aí, evitando decisões. Querido, seja uma pessoa consciente de que decisões devem ser tomadas e que, quando tomamos decisões, precisamos lidar com elas e que decisões concretas e decisivas, como família, emprego, cuidado do corpo, da vida, relacionamento com Deus, são decisões que devem ser tomadas de forma certeira, decisiva. Há decisões que são para a vida toda. Quero te convidar a pensar sobre isso. E eu espero que Deus te abençoe nesse tempo. Maravilhoso e sublime pra mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que Cristo encontrei e o coração lhe entreguei. Oh, que precioso amigo Ele é, a salvação deu-me então. Livre me fez e tirou-me das trevas e deu-me o pleno perdão. A paz do céu encheu meu Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu e não desvanecerá. Que breve minha será, tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação. O céu encheu meu coração.
perdido andei, longe do meu Jesus, sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Querido, vamos orar ao nosso Deus pedindo instrução nesse tempo para nos colocarmos diante do texto bíblico? Amado Pai, mais uma vez, Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar diante da palavra. O Senhor é maravilhoso, Deus, e tem nos ensinado. Então eu te peço, Deus, ilumina o nosso entendimento e coloca essa palavra, Deus, no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a importância dela e a colocar em prática em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero te convidar mais uma vez, nesse tempo, a uma reflexão no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Eu quero ler esse texto e te mostrar a importância dele para a nossa vida. O texto diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de as suas obras serem manifestas, porque feitas em Deus. Querido, na mensagem da semana anterior, Deus nos mostrou um pouco sobre o novo nascimento e nós passamos por todo esse texto. Mas eu queria ainda hoje aproveitar a dinâmica, a intensidade desse texto para te mostrar como a pessoa de Jesus Cristo, ela foi colocada por Deus Criador, o Pai, como o ponto decisivo, como a pessoa decisiva e, consequentemente, a pessoa que deve ser alvo de uma decisão nossa. Eu entendo que na nossa vida nós precisamos fazer escolhas e tomar decisões o tempo todo, querido. Eu não ignoro isso. E que pode ser que são tantas as decisões e escolhas que devem ser feitas todos os dias, que alguém diga assim, mas Tiago, eu me sinto já sobrecarregado pelas decisões que tenho que tomar, pelas que tomei e me arrependi, e por não me sentir preparado para decidir hoje o que devo ser, fazer ou o que de fato escolher para a vida. Mas, querido, a vida ela é assim, ela é marcada por escolhas. Nós precisamos estar decidindo constantemente. E a Bíblia, ela é um livro que nos mostra escolhas. Se você observar a Bíblia, você vai ver que o tempo todo Deus está mostrando para as pessoas que sim, viver é também escolher. E que quando a Bíblia fala de escolhas, ela não se acovarda diante do fato de que há polos extremos, sim, não, certo, errado, vida, morte. Por mais que esses conceitos tão extremos ou dualidades possam incomodar as pessoas, a Bíblia não se exime delas. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos observando um movimento cada vez mais crescente de caminhos alternativos e de meio termos. E isso é um tanto preocupante, porque as pessoas querem dizer que não é hora de falar do sim, do não, do certo e do errado, mas tentar achar um ponto médio que de fato seja mais confortável. E infelizmente, aqueles que formam opinião, às vezes a própria igreja, tem colocado para as pessoas alternativas que possam agradá-las. Mas, querido, nem sempre a gente deve cometer realmente esse equívoco de ficar procurando coisas e caminhos fáceis. Em algum momento da nossa vida, é de fato necessário a gente aceitar esse fato. É melhor que alguém diga, olha, isso é certo, é errado, sim, não, não pode, você está errado, totalmente errado, mesmo que isso incomode. E que naquele momento nós gostaríamos que alguém dissesse, não, é mais ou menos errado, é melhor... Querido, o nosso mundo é assim. E o problema dessa suavização dos caminhos extremos e da vida tem feito com que as pessoas se sintam muito senhoras da vida, do mundo e de tudo. Elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser incomodadas, elas não querem ser atacadas, elas não querem ouvir certo, errado, vida, morte, sim e não da boca de outra pessoa. Mas se nós errarmos nesse ponto, e se nós decidirmos viver por esse caminho, querido, nós estamos em um sério apuro. O perigo é enorme, porque existe sim uma decisão a ser tomada.
E nesse tempo de reflexão, eu quero te dizer com toda a coragem, embasado na palavra de Deus no Evangelho de João, que há uma decisão e ela é a mais importante da sua vida e da minha vida. E ela deve ser tomada, porque ela nos aponta dois extremos, dois caminhos, duas opções, e não há meio termo. Só para a gente entender um pouquinho mais, o Evangelho de João, nesse capítulo 3, ele descreve para nós um cenário que é de fato um cenário de graça e misericórdia. Porque o versículo 16, ele já começa dizendo que Deus, o Criador, o Senhor do Universo, ele ama o mundo, o homem, a sua criação, de uma forma tão grande e profunda, que ele entregou o seu Filho amado e único. É curioso nessa passagem que o texto já começa dizendo que Deus ele ama e que o ato de dar Jesus é um ato de amor pela criação. Então, querido, veja, é uma mensagem de bondade, de graça, uma mensagem de favor. Mas a entrega do Filho de Deus, ela visava salvação e não julgamento. Olha como a ideia de graça, misericórdia e favor continua. É o Criador que ama, entregando seu Filho para o nosso benefício, para a nossa salvação, e não propriamente para o nosso juízo. Se você observar melhor esse exemplo, você vai ver que Deus fez com Cristo algo que visa o nosso bem. Não é como um rei que envia um general para condenar e destruir um povo. Jesus não veio com essa dinâmica de condenar, punir, julgar, como um soldado que vem para atacar. Jesus Cristo foi enviado como um salvador, como um resgatador, como alguém que é enviado para salvar outro, para resgatar outro que está em uma situação de perigo. O amor de Deus é manifesto no resgate feito por Jesus. Mas é curioso que essa ação graciosa de Deus de resgate e não de condenação, ela é necessária porque o mundo está em trevas. A continuação do texto diz isso, que Jesus veio como luz para o mundo. E se ele veio como luz, é porque de fato o mundo precisa de luz, porque está em trevas. Querido, o nosso mundo, ele de fato é um mundo cativo de trevas. É um mundo de trevas no sentido de que ele é dominado por ignorância a respeito de Deus, do bem, do mal, da vida, do certo. O nosso mundo ele está em trevas espirituais, ou seja, o homem está desconectado com seu Criador e está ignorando a natureza eterna da sua alma, do seu espírito. É um mundo de trevas morais. Nosso mundo, infelizmente, tem sido marcado por trevas no sentido de domínio do pecado, do mal e da influência do tentador, de Satanás, do príncipe das trevas. Então, quando nós olhamos a palavra, nós vemos que sim, o nosso mundo ele é marcado por isso. Ignorância, vamos dizer, um descuido a respeito da nossa alma, da relação da nossa alma com a eternidade, essa influência do mal e essa escravidão do pecado. O mundo está em trevas. E é por causa disso que o Deus Criador, que tanto ama a sua criação, entrega seu Filho para que ele viesse como um resgatador e não como um juiz, como alguém que pune e castiga. Esse é o cenário da passagem. Mas, querido, é interessante então, diante disso, afirmar a seguinte frase: Deus, ele deu Jesus Cristo, o seu Filho, como solução para o mundo.
Jesus Cristo, então, foi oferecido como solução. E ele não deve ser visto como uma opção. Talvez isso pode parecer estranho, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele não deve ser visto por você e por mim como uma opção, como um estilo de vida, porque essa é a tendência do nosso mundo, o estilo de vida do evangelho, o estilo de vida do cristão, ou do hindu, do espírita, do islâmico, do budista, do católico, do evangélico. Parece que tudo tem a ver com um estilo de vida, como um estilo de roupa, como um time de futebol, um partido político ou um hobby. Às vezes, cria-se essa mentalidade nas pessoas e parece que nós estamos então escolhendo Cristo como uma opção, porque não escolhi Buda ou Maomé ou um outro elemento qualquer. O Evangelho de João, capítulo 3, ele mostra, por meio de um pronome e de preposição, a posição de Cristo como um ponto decisivo. E essa, querido, é a palavra do próprio Deus. Não é embasado no fato de eu ser alguém que crê na palavra de Deus e crer no Evangelho. Isso é o que diz a palavra. Não tem a ver com ideologia de qual é a minha denominação religiosa. Isso é a palavra de Deus. E olha o que diz no versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a frase, vida eterna e destruição ou morte estão ligados a crer nele ou não crer nele. Então veja, nele Cristo, está o ponto de decisão. A Bíblia fala, quem nele crer não morre, não perece eternamente, não é destruído, mas tem a vida eterna, querido. Olha isso, é como se Deus estivesse dizendo, tem a ver com ele, é nele. Deus, então, não coloca um caminho alternativo, ele dá um ponto decisivo, é nele. Nele, Jesus, o homem pode ser livre da morte eterna e ter vida eterna. O versículo 17 também diz, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha como é uma definição clara, quando essa preposição está aqui, salvo por ele. Deus está dizendo, querido, se você quer ser salvo, tem um meio. Existe apenas um meio, e é por ele, por meio, através dele. Tem a ver com ele de novo. E o versículo 18 diz, quem nele crer não é julgado ou condenado. O que nele não crer já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, nele crer ou não crer, decide condenação ou não. 3 versículos, e os versículos são claros em dizer, nele, por ele, porque tudo tem a ver com Cristo. Ele é o tema, o centro, o ponto de decisão, querido. Jesus veio para ser assim. Não há alternativas. O texto bíblico não se exime, ele não se acovarda. Ele diz, se você quer ser livre da morte, você precisa crer nele. Ele veio para salvar, então você pode ser salvo por ele. Se você crer nele, você é livre do julgamento. E o capítulo 3, versículo 36, diz a mesma coisa. Versículo 36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Querido, olha como tudo tem a ver com ele. A passagem está dizendo: quem nele crê tem a vida. Não é que talvez terá. Irmãos, é um fato claro, concreto. Quem tem Jesus, consequentemente, tem o que vem junto com ele, que é a vida, porque João 1 diz que ele é criador da vida. Ele, então, carrega consigo mesmo a vida eterna. Então, se alguém tem Cristo, tem aquilo que vem junto com ele. Mas, se alguém se mantém rebelde contra ele, o texto diz: não verá a vida, mas vive debaixo da ira de Deus. Então, querido, essa é a mensagem de João, colocando Jesus Cristo como o centro, como a pessoa que deve ser vista de uma forma distinta de todo o outro, suposto e pretenso Salvador, Senhor e mediador que nos conecte com Deus e com a vida eterna. É nele, é por meio dele. E a decisão de crer nele ou não decide vida, morte, libertação e condenação, vida eterna ou vida debaixo da ira de Deus. Eu faço essa pergunta para você então. Como você vê Jesus Cristo? E que decisão você toma ou já tomou em relação a Jesus Cristo? É muito importante. A palavra de Deus, ela não está dando margem para dizer que é por mérito a vida eterna ou a libertação da condenação. Não é por outra pessoa, não é por outro meio, não é por esforço, não é por lágrimas, não é por implorar. A Bíblia diz que é em Cristo, nele, por ele, tudo tem a ver com ele. Sabe qual é o problema do nosso mundo, querido? Problema, como o próprio texto de João 3 diz, é que a humanidade, ela não apenas está em trevas, mas ama as trevas. É triste porque fala que Jesus veio como luz para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. É como se dissesse: Jesus veio como luz para o mundo, para trazer libertação, conhecimento, salvação, conhecimento do Deus Criador e do que Ele tem preparado. Veio trazer reconhecimento das nossas imperfeições, ao mesmo tempo também que nos dá libertação das nossas imperfeições. Mas a palavra diz que os homens amam e amaram mais as trevas. Sabe, o mundo continua gostando e preferindo a ignorância, suposta ignorância, de não saber o certo e errado. Muitos evitam a igreja e evitam a leitura bíblica. Muitos evitam esse tipo de coisa porque podem continuar ignorantes a respeito do que Deus diz e continuar vivendo nas suas obras erradas porque não sabia que era errado. Infelizmente, as pessoas continuam tendo aquele não pertencimento a uma igreja ou grupo que possa limitar o estilo de vida. Por amar as trevas, muitos preferem viver na ignorância e não pertencendo a nenhum grupo ou coisa que possa impor um obstáculo ao estilo de vida que a pessoa decide viver. Como quem diz: não, eu não vou participar de igreja nenhuma, eu não vou ser religioso porque eu quero viver do meu jeito. Então, eu não quero ter vínculo com nada que limite o meu estilo de vida. E, infelizmente, as pessoas continuam amando as trevas no sentido de que se colocam em ocasiões e continuam vivendo relacionamentos e um estilo de vida onde o errado acontece, onde o errado é promovido, onde a pessoa sabe que ali o errado vai tomar lugar.
Tudo isso porque amam as trevas. Apreciam a ignorância. Não querem pertencer porque não querem ser limitados do estilo de vida. E as pessoas insistem em se colocar em circunstâncias, envolver-se com pessoas, praticar coisas, adquirir coisas que sabem que vão fazer com que ela ande num caminho errado, porque é da tendência humana amar as trevas e o errado. A palavra de Deus também diz, no texto que lemos, que as pessoas odeiam a luz. Versículo 18 e 19 falam isso, que os homens aborrecem a luz. Elas odeiam a luz, porque a luz revela pecados e estilos de vida. Sabe, querido, a perfeição do Criador, a perfeição de Cristo e a perfeição da Bíblia Sagrada incomodam. Infelizmente, as pessoas continuam olhando para Deus e para a religião como algo ruim, porque ela ataca o nosso estilo de vida. É como alguém que quando está no escuro, nas trevas, não quer o incômodo da luz, porque ela ofusca, confunde, ela traz até dor. O homem tem vivido assim e continua se sentindo incomodado com qualquer pessoa, mesmo sendo Deus, que aponte o dedo ou que coloque a luz e diga, isso é errado, está sujo, imperfeito, isso não é certo. As pessoas acabam odiando a luz. E infelizmente, querido, como diz João 3,36, o homem, ele tem a tendência de se manter rebelde contra Jesus Cristo. Ouve sobre ele, sabe sobre ele, mas continua se mantendo duro, rebelde, não quer obedecer, não quer reconhecer, não quer se vincular, prefere rejeitá-lo, ignorá-lo, como se não tem a ver comigo, e continua insistindo na rebeldia. Esse é o problema do nosso mundo. O amor às trevas, a rejeição da luz e a permanência no caminho da rebeldia. Querido, nós precisamos trazer de novo para a nossa vida e levar isso para o conhecimento das pessoas, que a decisão mais importante da nossa vida não é com quem vou casar, não é qual emprego vou ter, não é onde vou morar, e não é onde vou investir meu dinheiro, que carro comprar, que bairro vou morar. Não tem nada a ver com isso. A decisão mais importante da vida é receber Cristo pela fé, entregar-me a Ele pela fé, crer nele ou não crer nele. Você já tomou essa decisão? Você já olhou para Cristo dessa forma, vendo que nele, por meio dele, está a decisão mais importante da vida, que tem a ver com a vida presente e com a vida eterna, querido? É isso que o texto está dizendo. Que na pessoa de Cristo, o homem pode ter vida hoje, a partir de hoje, e vida continuamente, para sempre, porque é eterna. Mas, por outro lado, aquele que rejeita Cristo, ele não verá a vida e estará para sempre debaixo da ira de Deus. Então, querido, essa decisão precisa ser tomada e tem a ver com Jesus Cristo. Eu estou falando essa palavra nesse tempo e você pode estar pensando que é uma palavra desnecessária porque você já tomou essa decisão. Talvez você diz assim, poxa, Tiago, eu já sou um discípulo de Cristo há tantos anos e eu acho que essa palavra é para outra pessoa, não é para mim. E talvez na sua cabeça você está assim, pensando um monte de gente que deveria estar ouvindo ela. Bem, que bom! Tomara que essas pessoas possam conhecer essa palavra de João. Mas eu quero mostrar para você que nós precisamos, querido, confiar
nessa palavra, em Cristo, e continuar vivendo com essa fé. Porque existe um grande problema na vida do religioso. É que nós um dia, quando confrontados com a nossa imperfeição, quando Deus nos mostrou que somos pecadores e maus e imperfeitos, a gente chora, se arrepende, confessa pecado e convida Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador. Mas com o passar do tempo, o orgulho, a autossuficiência, o apego pelas nossas próprias perfeições e obras vão corrompendo a nossa vida. E com o passar do tempo, nós nos esquecemos que tudo tem a ver com Cristo. E nós começamos a viver tentando ganhar a vida eterna, o favor de Deus, o apoio de Deus, por causa daquilo que nós fazemos. Nós nos esquecemos de Cristo, da graça e do amor de Deus, e acabamos entrando por um caminho onde nós achamos que tem a ver com o que eu faço, com quem eu sou, com o meu esforço, com as minhas lágrimas, e logo nós nos esquecemos que tudo tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com Ele. Querido, a salvação é por causa de Cristo. A vida eterna se alcança em Cristo. E João capítulo 15 fala que se nós queremos viver praticando boas obras e tendo uma vida frutífera, tem a ver com Cristo. Porque ele disse em João 15 que sem ele nada podemos fazer. A palavra de Deus vai continuar dizendo que é por causa dele, no nome dele, que os nossos pedidos ao Pai são atendidos. Ou seja, tudo tem a ver com Cristo, querido. Tudo tem a ver com Cristo. E sabe, quando nós passarmos a confiar na salvação que Cristo dá e no poder dele através de nós, que nos dá condições de frutificar, quando nós confiamos que por causa dele, no nome dele, nossas orações são atendidas, isso vai trazer para nós um estilo de vida mais leve, um estilo de vida de paz. Quando nós entendermos que tem a ver com Cristo e não com o nosso mérito e esforço. Ah, querido, a religião traz peso para o homem. Ela traz peso porque ela diz para você que você deve se sacrificar para ganhar. E a Bíblia diz que é quando se crê em Cristo que se ganha e se recebe. A palavra de Deus diz que a religião diz que você deve se sacrificar, que você deve frutificar. E você pode viver sempre se sentindo culpado porque não vê fruto na vida. Mas Jesus Cristo disse que é por meio dele, permanecendo nele, que você frutifica. Querido, se você estiver em Cristo e estiver cheio de Cristo, você vai frutificar. E quantas vezes nós vemos que as pessoas não estão apenas debaixo de um fardo pesado, mas elas estão vivendo uma mentira, quando dizem que você pode pedir a outro intermediário que o conecte com Deus. Querido, se você, não importa a religião que você tem, cuidado, só Jesus pode dar vida eterna. Eu já falei isso outras vezes. Você pode admirar um personagem bíblico ou um personagem histórico, mas você não pode adorá-lo e buscar nele salvação. Esse é um erro, porque nem todos os caminhos levam ao céu e nem todas as pessoas podem nos dar vida eterna. Tudo tem a ver com Cristo, porque a palavra de Deus diz que ele é o único caminho no Evangelho de João. A palavra de Deus diz em Timóteo que ele é o único mediador. E a palavra diz em Atos que é no nome dele somente que o homem é salvo. E João, o texto que lemos, diz que é nele e por meio dele. Então, cuidado com a mensagem que pregam para você. Então, querido, o que você deve fazer diante dessa palavra? Eu quero ler contigo um texto
Vou ler na Bíblia Sagrada, na Nova Versão Transformadora, um texto de Filipenses. E é uma palavra em que Paulo diz da experiência dele. Deveria ser a nossa. Vou concluir com essa leitura. Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo diz a seguinte palavra: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu nunca me canso de dizer-lhes estas coisas, e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados ou limpos, purificados. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós, no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria muito mais. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, eu cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, eu deixei de lado todas as coisas e as considero como menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. É com base na fé que Deus nos considera justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Querido, olha como essa confissão de Paulo e esse ensinamento é precioso. Há pessoas confiando na própria justiça, nos próprios esforços e na própria perfeição. E pense, talvez pode parecer um bom caminho, mas sabe de uma coisa? Quando nós nos deparamos com Jesus Cristo, nós nos deparamos com a decisão a ser feita. Crer nele ou não, abrir mão daquilo que está no nosso poder e controle para ter Cristo, conhecer Cristo, experimentar o poder dele que o ressuscitou dos mortos, estar identificado com ele, trocar o fardo pesado do esforço e receber de graça a vida eterna por crer nele pela fé. Querido, cuidado, porque o esforço não te garante o que Cristo te dá gratuitamente. Cuidado, para que, tendo recebido Cristo no início da jornada da fé, você não acabe abandonando Cristo para viver por sua própria justiça e esforço. Tudo tem a ver com Ele, é nele e por meio dele. Os frutos virão quando nós permanecermos nele. O nosso acesso ao Deus Pai tem a ver com o nome dele. Essa é a decisão mais importante da vida. Você já tomou essa decisão? E se você já tomou essa decisão, você continua vivendo por meio dele, para ele, entendendo que tudo tem a ver com ele? Não se esqueça disso, querido. Essa é a palavra de Deus para nossa salvação. Vida, morte, condenação e libertação. Cristo é o ponto decisivo
E essa mensagem te convida a uma decisão. Vamos orar? Amado Pai, eu quero, Deus, te agradecer por essa palavra e por essa instrução. Planta, Senhor, essa palavra no nosso coração, nos corrige, exorta e leva, Senhor, essa palavra ao conhecimento de cada pessoa. E salva-nos, Pai, em Cristo e por meio de Cristo. Ajuda-nos, Pai, a ter a mesma confiança que Paulo teve em dizer que ele agora se alegra no que Cristo fez e não confia mais nos esforços humanos. Precisamos disso, Pai, porque somos orgulhosos e queremos ganhar pelo esforço o que nos é oferecido gratuitamente. Salva vidas, Pai, é o que te pedimos, em Jesus. Amém. Querido, só uma observação. Eu não sei se vou conseguir disponibilizar para todo mundo, porque eu não sei se consigo colocar na descrição desse vídeo, mas eu vou enviar para um grupo de pessoas que estão numa lista de transmissão que tenho. Um trecho do livro Nas Garras da Graça, de Max Lucado. Ele conta ali uma história, uma parábola que é muito interessante. A parábola do rio. Ela faz uma apresentação da pessoa que se entrega ao estilo de vida do mundo, daquele que vive julgando e confiando nos esforços, e daquele que confia na graça para a salvação. Toma um tempinho, eu vou enviar no seu celular, se você estiver na lista de transmissão, e você pode ler essa história. Ela vai trazer um exemplo muito precioso para o seu entendimento também dessa palavra. E se você não tem acesso pelo que eu vou enviar, vá no Google, digita isso, Parábola do Rio, Nas Garras da Graça. Lá você vai ver essa história. Ela é preciosa, poucas páginas, e ela te mostra como Deus por Cristo oferece o que as pessoas têm ignorado ou procurado pelos esforços. Bem, você pode, no final desse culto, ou agora mesmo, ler essa história com aqueles que estão contigo. Ela é bonita, interessante, e ela vai trazer uma grande ilustração para o seu conhecimento. Porque, querido, é preciso decidir, e tudo tem a ver com Cristo e com o que Ele faz, tá bom? Espero que Deus te abençoe. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça